can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. Oiê, começando mais um vídeo por aqui, diretamente do terceiro trimestre e rojão. Tô indo no ortopedista porque estamos assim, gente. Depois eu venho conversar mais com vocês. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. Oiê, diretamente do nosso cantinho da maternidade, talvez. Comecei esse vídeo já há alguns dias. Acabamos de finalizar a semana 29 e foi uma semana rojão, porque comecei com gripe e crise de rinite, a segunda gripe que eu pego nessa gestação. E o Igor pegou gripe recentemente, uma gripe forte. O Igor nunca pega gripe. E aí eu já tava até vendo a história que em algum momento isso ia respingar em mim. E foi isso. Da outra vez eu não tive crise de rinite e dessa eu tive e foram 3 dias terríveis. Odeio quando me dá crise de rinite. Então que antes de estar grávida, quando eu tenho indícios de crise, eu já me dopo de antialérgico para que não evolua. E agora eu não tenho muito o que fazer. Então eu assim, passei por esses dias reclamando muito e enfim, passou. Também entrei numa fase onde eu ando me sentindo muito cansada. Realmente, agora entramos no último trimestre, onde o cansaço realmente está mais evidente. Ainda bem que eu fiz as minhas fotos gestantes já e resolvi isso, porque eu sinto que, ainda que a minha barriga esteja bem maior agora, passou poucas semanas depois, eu já me sinto muito cansada. Então, assim, não sei como seria. Outra coisa que aconteceu nessa última semana é que eu acho que comecei agora realmente as contrações de treinamento, porque eu tenho sentido a minha barriga ficar mais dura de vez em quando e depois voltar ao normal várias vezes, assim, vários dias. Então, acho que é isso. Ainda não consegui identificar. Diferente do bebê mexendo, diferente de outras coisas, isso eu ainda fico pensando, o que será que é? Mas pelo que eu tenho estudado, que eu tenho visto, parece que chegamos nessa fase. Também tive episódio de azia. Gente, essa última azia que eu tive foi justamente ontem, no meio da madrugada. Assim, muita azia, horrível. Então que essa noite eu acordei de hora em hora, foi tremenda. E as noites também têm sido mais difíceis pra dormir, né? Porque a barriga cada vez maior, fica mais difícil pra achar uma posição, fica mais difícil pra virar à noite. Tá sendo uma beleza viver nesses dias. Mas, no geral, eu sinto que essa fase da barrigona é a que eu mais tenho gostado. Não sei, tenho gostado muito. E ainda assim, Margareth tem mexido demais. E é algo que agora, diferente de antes, que eu me sentia meio estranha quando ela mexia. Não sei, sabia se eu gostava muito da sensação. Agora eu amo. E agora tá ficando mais dolorido, porque agora ela mexe fortíssimo. Eu amo demais. Tô naquela fase onde estamos rumo ao finalzinho e eu tô amando ela e já sofrendo porque esse tempo vai acabar, assim. E isso é uma coisa que eu tenho parado pra refletir muito. De que a gente precisa aprender a viver os nossos dias, sabe? A contar os nossos dias, porque eles são tão preciosos e são momentos que nunca mais voltarão. Ainda que eu engravide de novo, eu nunca mais vou estar grávida dessa minha bebê. Eu nunca mais vou viver essa gestação. Vai ser outras experiências. Então, a gente precisa desfrutar desse tempo. Até porque, isso hipoteticamente que eu venha viver. Mas e se eu não viver mais? Então, eu quero viver intensamente esses dias e aproveitar muito. Mas é isso. 29 semanas finalizadas. Agora faltam 10. Meu Deus. Eu acho que o catálogo vai ser o mais difícil. Isso eu queria muito provar. Como que tá meu bico, amor? Tá quase assim, mas ainda não chegou, então ele tá assim. Não vai sair pra fora, meu bico.
Olha o que chegou aqui. Gente, vamos abrir a caixa da Margarete? Tem umas coisinhas nossas aqui também, mas é uma ou duas coisas. E eles mandaram 2 caixas, porque a gente comprou praticamente toda a parte de higiene dela já. Foi uma das últimas coisas que eu deixei pra comprar, porque fiquei com medo de estragar ou sei lá o quê. Olha. E as coisinhas foram estas daqui que eu comprei até agora. Tem umas coisinhas que é minha e o resto, assim, tem bastante coisa de higiene já. Ó, outra coisa que eu comprei esses dias pra trás fui lá no Chino, comprei cestinhas e algumas colmeias organizadoras pra arrumar as gavetas. Mas hoje eu quero pegar o carrinho pra dar uma organizada, que já tem umas coisinhas. Tá faltando ainda algumas coisinhas da parte de higiene, mas são poucas, só que eu não vou comprar agora. Então vai ficar faltando isso, mas no geral vai estar prontinho o carrinho já preparado. Porque já, né, gente, estamos com 30 semanas, não quero deixar as coisas pro último momento. My heart by the phone, and so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know why. Primeiro teste tá aqui, ó. Se vai ficar assim, não sabemos. Mas tá aqui o primeiro teste. A primeira parte é troca, né? Troca de fralda, pomadas, álcool gel pra minha mão, água. Vou pôr também... Aqui não, vou pôr embaixo. Meu Kindle, né? Meu Kindle, fone de ouvido. Aqui a parte de aleitamento também, bomba de extratora. Tem algumas mamadeiras, coletor de leite, vitaminas, pomadas pro seio, gases. Baixo é o que eu vou trocar, mas por enquanto vai ficar aí, que é o estoque, né? Mas tem toalhinhas, eu quero pôr troca de roupa. E tem o salãozinho dela ali. E aqui é estoque. Não tenho sentido fome. I just listen to rain as it falls to the É nada, é um presente, amore. Não é nada de vitaminas, é um presente da Margarete. Ai, alguém comprou um presente pra Margaretinha. Tá vendo? Aqui tem um cartão. Tá. E aqui tem um presente. Adoro receber presente pra Margaretinha. Tá vendo? Vamos ver quem que deu esse presente.
Ah, Dengote, a Rosaíra. Imaginei que fosse. Que bonitinho, Dengote. Zaira, tá joia. Deixa eu ver. Veja, filha, e você ganhou mais um presente da Bisa agora. Ganhou um presente da Bisa. Ah, Olha que nossa, gracinha. que bonitinho, né? Muito. Meu Deus, já vou colocar pra tocar já. Já vai ninar você, né? Ai, meu Deus do céu. Vai pôr a Ana pra ninar, gente. Legal. Meu Deus, tive que me recompor pra depois vir falar com vocês. Hoje, na verdade, ontem precisava ter vindo fazer atualizações da semana, porque finalizamos a semana 30 e eu não apareci. E aí, hoje, achando que era minhas vitaminas, chegou esse presente. Não é nem pelo presente, é pela pessoa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É a avó do Igor. E ela é muito querida pra gente. E, meu Deus, ler a cartinha dela já volta a chorar de novo. Enfim, esse é o ruído branco. E também a lâmpada, né? Inteligente pra ter aqui do quarto. Pra gente usar nas madrugadas. Também era uma questão se eu ia querer o portátil ou se eu iria ficar com esse aqui. Mas a gente estudando as opções e a nossa realidade, a gente achou que valia muito mais a pena esse. E era o que tava na nossa lista e foi o que a Rosaíra presenteou a Margaretinha. E aí agora eu preciso entender como funciona isso daqui, gente. Tô animada, tá aqui carregando. E assim que eu entender, eu volto e mostro pra vocês. Mas enquanto isso, vamos de atualizações antes que eu me esqueça, porque eu tomei a relapsa. Recapitulando, vocês viram aí que eu comecei esse diário gripada. Terrível. Peguei uma gripe, rinite, durou 3 dias, mas foram 3 dias insanos que eu odeio quando a minha rinite alérgica ataca. Mas passamos por ela. Eu também fui no ortopedista, porque comecei com uma dor na perna. Não sei se eu cheguei a comentar aqui, que eu tive um dia que a gente foi caminhar e fomos até o centro, que é uma coisa que eu costumo fazer, andando tranquilamente. Chegou lá, a gente sentou no restaurante, a hora que eu fui levantar pra ir no banheiro, eu não conseguia andar, tava travada. E aí, numa das minhas consultas do pré-natal, eu falei pra médica, e a médica achou que era melhor eu ir no ortopedista pra ver o que era, porque eu tinha reclamado de uma outra dor na mesma perna, só que em um outro lugar. E aí fui no ortopedista e ela falou que era coisas da gravidez, né? Porque não ia levar como algo preocupante nesse momento, porque foi algo que começou na gravidez, então ela acredita que seja realmente pela flutuação de hormônios, o peso que eu tenho engordado muito, e aí a minha coluna já tá ficando bichada. E aí, beleza, passou algumas sessões de físio pra eu começar a fazer. E é nesse pé que eu tô agora, e foi isso que meio que andou rolando nessa semana 30. Chegou o enxoval de higiene da Margarete, que a gente comprou. Falta uma coisinha ou outra pra eu fechar totalmente o enxoval. Então, assim, tá praticamente tudo pronto, isso é um alívio. Então, nessa semana 30 chegou essas coisinhas. Eu montei o carrinho dela, como eu mostrei pra vocês, de higiene já. Tá ali separadinho aqui perto da minha cama. Essa semana 30 voltamos como no começo da gravidez, com os dias de insônia. E eu tenho vivido esses dias até agora. Essa noite mesmo eu tive uma noite de insônia. E, enfim, eu acordo 3 horas da manhã e não durmo mais. E aí eu tenho que ficar cochilando pelo dia. E aí, ontem também eu fui na minha segunda sessão de drenagem, né? De massagem pré-natal. Da primeira vez, eu até falei pra vocês que foi engraçado, porque passei mal, né? Baixou minha pressão, porque eu não posso mais ficar deitada completamente de costas, mas foi ótimo, eu senti muita diferença naquela primeira sessão. Essa sessão, ela não ficou tanto nas minhas pernas e nos meus pés, porque eu tava com a questão da dor lombar, porque agora, realmente, as dores lombar
começar a pegar mais firme. Assim, eu não tenho que me queixar, pra ser bem sincera, pelo menos nesse começo, né? Porque estamos no começo das 30 semanas, então temos uma longa jornada por aí, mas eu não tenho grandes coisas pra me queixar. Realmente, eu estou me sentindo mais cansada. Começou essas dores, tanto no interior de coxa e na lombar, no meio da bunda também, que aí eu fui descobrir que pode ser ciático também. E eu tô com essas questões da coluna, mas no geral eu tenho estado muito bem assim. Tô mais cansada, claro, mas é uma coisa normal do fim da gravidez, né? Fui, como eu disse, na massagista, falei pra ela da questão da lombar e das dores, aí ela soltou bem a minha perna, pegou, massageou bastante a minha lombar, mas aí depois eu tive muita dor na lombar. Meu Deus do céu. Essa noite eu tive até que tomar um remédio, porque eu fui virar de um lado do outro da cama, eu não aguentava virar de tanta dor. O que é normal, porque ela mexeu ali, então é normal que fique dolorido. Mas, enfim, tive que recorrer a um remédio, coisa que eu não gosto muito de fazer. E esse é o pé que estamos hoje. Assim, não tem acontecido grandes coisas, mas eu já sinto que, assim, estamos caminhando para um outro lugar, né? Esse terceiro trimestre, as coisas estão mais diferentes. Ao mesmo tempo, assim, que eu tenho amado tá com a barrigona. Meu Deus, como eu tenho amado essa fase. Ainda que eu esteja mais cansada, eu tenho achado lindo a minha barriga. Não que eu esteja me achando linda, porque eu sigo achando que não fui do grupo das grávidas que se achou linda na gravidez. Mas eu tenho achado lindo a barriga, achado lindo estar grávida, gostado muito desse momento. Então, assim, tem sido muito lindo e eu já tenho começado a sentir o pesar de que em 2 meses eu já não terei mais a barriga, terei passado por essa fase pela minha primeira gestação. Então, assim, eu tenho buscado, como eu já vim comentando, viver esses dias intencionalmente e presente para que eu não só passe por ele, sabe? Eu aproveite e desfrute muito desse momento. Tenho corrido por aqui. Em breve eu volto com mais atualizações e vou testar essa lamparina / ruído branco. Essa noite já vou botar pra cantar aqui pra gente testar. E eu venho contando pra vocês, mostrando as coisinhas que estão acontecendo do lado de cá. Eu pretendo, falando nisso, nessa semana 31, começar a lavar as roupinhas. Porque, aparentemente, me dá a sensação de que tá muito cedo. Só que, de acordo com o protocolo, não sei se é isso que eu poderia dizer, mas os guias que eu vejo por aí, e tanto da maternidade onde a gente vai ter ela, eles indicam a partir de 32 a 36 semanas, se eu não me engano, deixar tudo pronto, roupas lavadas, malas prontas, porque a gente nunca sabe, né, o que pode ocorrer. Esperamos que não aconteça nada de parto prematuro, essas coisas, mas as coisas precisam estar prontas, até porque também não tem só a ver com a questão de parto prematuro, mas com o quanto cansada a gente vai ficando cada vez mais. Eu já tô muito cansada ultimamente, então eu não posso imaginar como estarei com 36 semanas. E eu também não quero deixar pra fazer isso lá no finalzinho já, sabe? 36, 37 semanas, de jeito nenhum. Eu quero passar esse último mês bem tranquila, com tudo resolvido, não quero me preocupar com nada, quero estar com tudo pronto. E também vem a questão de que essas próximas semanas teremos visita em casa. Então, já começamos, na verdade, tendo algumas visitas e tá se seguindo. Então, isso vai até o começo de maio. Eu vou estar já por aí, né? Passadas 34 semanas. E eu não quero começar, nesse momento, a lavar roupa, a montar mala. Então, eu já quero começar desde já, porque depois eu só fico o mês de maio inteiro bem de boa. E, assim, se tiver uma coisinha ou outra pra fazer, vai ser pouca coisa, eu não vou ficar preocupada com o que eu preciso organizar. Então, é isso. Esse fim de semana eu creio que a gente venha lavar as roupinhas. Pelo menos isso vai ficar pronto. Ainda falta eu comprar algumas coisas do meu enxoval, né? E das minhas produtos pós-parto que eu ainda não comprei. Só que isso eu vou fazer só no mês que vem, então... Até porque, né, gente? Só dinheiro que voa. Mês que vem eu finalizo essa questão, né? Que ainda faltam umas coisinhas pra mim. Porque eu creio que pra ela já tá tudo assim meio que encaminhado.
E é isso. Tô animada, falta pouco. Meu Deus, falta muito pouco. Ontem mesmo eu tava pensando e conversando com o Igor que eu me imaginei no momento do parto, me imaginei pegando ela no colo. E isso me deu um negócio doido no coração. Meu Jesus amado. Nothing to show and no place to go. So here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and Vamos começar os trabalhos. Hoje primeiro limpando a máquina, desinfetando ela. Vamos fazer um teste. Buenos dias. Tô indo pra minha primeira aula de parto. Aqui no postinho, esse só vai ser do público. A do particular começa só semana que vem. Vamos ver. Tô me sentindo tão cansada. Ai, tô até com medo de outra gripe tá querendo me pegar. Pelo amor de Deus, não aguento mais não. Oiê. Muitas horas se passaram desde que eu falei com vocês mais cedo e fui na minha primeira aula, preparação ao parto, no público, como eu disse, e a aula demorou acho que 1h30, são 6 aulas, foi bem legal mesmo, assim, eu achei bem completinha, tinha bastante coisa que eu já sabia porque eu já estou fazendo pilates há alguns meses, estou fazendo fisioterapia pélvica, então eu já tinha algum conhecimento, mas eu achei bem completinha para quem não tem essas coisas à parte. O sistema público aqui, eles te direcionam bem, tanto nos exercícios, tanto na mobilidade pélvica no começo do parto e no fim do parto, coisa que eu tô fazendo à parte na fisioterapia pélvica, né, nas minhas consultas. Hoje foi uma introdução também, né, falou um pouco sobre a questão dos exercícios de Kebel, eu acho, que fala, que também a gente trabalha na fisioterapia pélvica, falou também nas massagens perineal, falou várias coisas nesse sentido, deu um catado, assim, tudo que acontece na gestação e gostei demais, tinha bastante gente. A próxima é segunda que vem, então toda segunda a gente faz aulas. E eu falei pra vocês que eu ia lavar roupinhas, né, que ia começar a lavar roupinhas. Não lavei nada ainda, limpei a máquina ontem, ficou um tempão limpando a máquina, porque o ciclo de limpar o tambor ali demora 2 horas. Então, primeiro eu tinha feito uma de 30 minutos com vinagre, todas as coisas ali. Dei uma boa limpada com os produtos de limpeza mais forte. E aí, fiz esse primeiro ciclo. E aí, eu fiz a limpeza de tambor, que foi 2 horas, pra tirar qualquer resquício de vinagre ou qualquer coisa de produto de limpeza que esteja ali dentro. Então, tá limpinha a máquina. Pretendo agora. Eu tava até pensando, será que eu vou fazer isso hoje? Será que eu não vou? Porque eu já comecei a enrolar. A princípio eu pensei, será que tá muito cedo? Com 30 semanas. Eu falei, com 30 semanas eu começo a mexer com isso. Já estamos praticamente em 32 semanas e eu nem comecei a mexer. No fim das contas, bora. Eu quero, essa semana sim ou sim, eu vou lavar as roupinhas. Deixar tudo preparado, até porque a gente vai receber nossos amigos da França aqui no fim de semana, vão ficar aqui por 2 semanas, e nessas 2 semanas eu não vou mexer com coisas da bebê, então eu quero deixar adiantado uma parte, e assim que eles forem embora, eu monto a mala maternidade, que vai ser o que vai ficar faltando. Pelo Igor, a gente já tinha montado essa mala maternidade, mas eu falei, meu filho, a gente precisa lavar as roupas, a gente precisa comprar algumas coisinhas ainda, tá faltando. Por exemplo, a minha mala maternidade ainda vai ficar mais pra frente, porque tem coisas faltando e eu preciso comprar. Então eu vou esperar esses amigos irem embora e aí depois eu venho com esta questão. Mas é isso, gente. Então hoje, o que eu vou fazer? Vou pegar agora,
com vocês, vou tirar as etiquetas, vou separar por cores, por tamanhos, e acho que é isso. Não sei se eu vou bater alguma roupa, se eu bater, vocês vão ver durante o processo aí. Mas, pelo menos tirar as etiquetas eu vou, nesse instante, separar elas por montinhos, e aí amanhã eu venho e começar a lavagem real oficial. Honestly, I cannot believe all the tears that I've cried. I'm all alone and honestly I don't know. Sabe, uma coisa que eu tava conversando com o Igor era sobre tirar a etiqueta, né? Que diz que é bom tirar as etiquetas porque incomoda o bebê. Já incomoda a gente, imagina o bebê. E aí eu tava vendo, né, que algumas mães fazem marcação nas roupas pra saber o tamanho que é, né? Porque depois que sai a etiqueta, você sabe como, qual que é o tamanho da coisa. E aí o Igor falou, não, mas eu acho que não faz sentido, acho que incomoda também. E aí eu fiquei pensando, é verdade, tem etiqueta que você tira e ela fica ruim a coisa também. Então eu vou analisar aqui o que eu acho a respeito das etiquetas. Se for muito pequenininha, talvez eu não tire. Vamos ver o que eu acho aqui. Eu devia ter marcado quanto tempo eu demorei, porque eu acho que foi uns 40 minutos. Só pra tirar da gaveta e só pra tirar o grosso. Eu nem comecei a tirar a etiqueta ainda. Enfim, aqui separei coisas, acessórios, naninhas, paninhos. Vou pegar também ali que tá guardado a mantinha. Tenho coisas de até 1 mês. Aqui são coisas de 0 a 3. E aqui 3 a 6 e de 6. Mas tem bem pouca coisa aqui. E é isso, gente. Eu vou tentar começar a tirar as etiquetas. E também tava conversando justo com uma amiga a respeito disso. Tirar ou não tirar. Por quê? O Igor levantou um ponto muito importante. Essas são as roupinhas RNs. Eu tenho mais ou menos uns 10, 12 calcinhas. Que eu tenho 9 manga curta, bem uns 10, 12 manga longa e 7 macacão. Talvez eu precise de macacão de verão. Mas enfim, não sei, vamos ver. Vou descobrir no processo. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. I haven't a clue why you went away. I only know you are gone. And I sit alone, my heart by the phone. And so I just listen to rain as it falls to the ground and washes the day. Olha quem chegou aqui justamente para lavar as roupinhas. Tcharam! Nothing to show and no place to go. So here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone and honestly I don't know
to rain as it falls to the ground and washes the day away. Nothing to show and no place to go, so here in my room I stay. I don't know that I could forget you, no matter how hard I try. I'm all alone, and honestly I cannot believe all the tears that... Oi, diário de gravidez não tem. Tem amigos, tem vários. Paz e amor. I'm all alone, and honestly I don't know why. Sinto enorme. Gente, quase o meio da semana 32 e eu não consegui vir antes falar com vocês porque a vida tá corrida e estamos com os nossos amigos da França aqui em casa pelos próximos dias. Então, assim, consegui vir aqui um pouquinho porque eles deram uma saída e eu tive um tempinho. Mas eu quero já aproveitar e atualizar vocês sobre o que tem rolado nas últimas semanas. Eu tô, assim, com a cabeça bem relapsa. Tô me sentindo, começando pelo sentimento, tô me sentindo enorme, os braços enormes, a cara redonda. Cheguei naquela fase da gestação que a mulher se sente realmente redonda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amado essa fase do barrigão. Ainda que eu tenha me sentido bem inchada, bem grande, eu tenho gostado muito. Dos movimentos, dos chutinhos que estão mais doloridos também. Tem sido uma fase muito boa. Mas vamos às atualizações, que eu já nem lembro o que eu falei pra vocês, como eu disse. Eu lembro que eu tinha falado e mostrado algo sobre os produtos de higiene que chegaram, né? Eu mostrei um pouco do carrinho que eu montei. A partir dessa semana aí, que foi a semana 30, daí em diante, comecei a ter dores na lombar. Nessa semana 30 também eu fui no ortopedista por causa de uma dor na perna que eu fiquei travada há umas semanas atrás. No fim das contas, ela me explicou que era algo que começou na gestação, então provavelmente é coisa da gestação, mas a gente tinha que investigar porque dores na coluna e dores que desencadeiam outras dores porque é da coluna, você tem que ficar de olho pra não piorar a situação, né? Aqui tudo bem, a minha gestação em algum momento ela vai acabar, mas a partir daí eu vou ter um bebê que eu vou estar segurando ele por muito tempo nos braços, então assim, uma coisa vai desencadeando outra. E aí que a doutora passou pra mim sessões de fisioterapia que eu consegui marcar pra amanhã, vai ser isso. Fiquei 2 semanas, tá que eu enrolei um pouco, mas não tava conseguindo marcar, precisava de autorização também no meu plano, então eu fiquei nessa de marcar e não marcar, e eu tenho muitas sessões de fisioterapia, aparentemente eu vou ter que fazer todos os dias, e não sei como vai ser, amanhã eu vou descobrir, e aí em breve eu venho atualizá-los. E aí a gente entra na semana 31, né, que a semana 31 eu comecei realmente a sentir muito mais o cansaço dessa fase final, assim, eu tenho me sentido muito cansada e muito mais fácil a fadiga na respiração também. É uma semana que eu tive muita insônia, eu tive muitos dias de insônia e voltamos com os episódios das comidinhas no meio da noite, porque aí eu acordo, não consigo dormir, e depois logo em seguida eu tenho fome. E passamos assim uns 4 dias da semana 31, mais ou menos. E aí entramos nessa semana que estamos aqui quase finalizando ela, que é a semana 32. Que o cansaço, ele se estende. E eu percebi que eu tô bem cansada mesmo, porque os nossos amigos chegaram. Eu tenho sentido que eu não tô conseguindo fazer muitas coisas. E além disso, eu tô recepcionando pessoas em casa. Então a gente quer agradar, a gente quer... preciso cozinhar. Tem várias questões aí que me deixam um pouquinho mais cansada do que o normal. Eu também tenho tido dores nos pés, porque tô bem mais pesada, assim. Ganhei muitos quilos, muitos mesmo, e isso é um assunto que eu vou voltar em breve pra falar a respeito. Mas eu já tenho citado que eu tenho tido um ganho de peso muito maior do que, acho que, a média das grávidas. No começo isso me incomodou, agora eu tenho cuidado,
porque eu não quero que me faça mal pra minha saúde. Mas eu percebi que é algo do meu corpo, é algo da minha genética, então assim, não vou criar grandes casos com isso. Depois eu me preocupo a respeito de quilos que eu ganhei. Mas isso, consequentemente, tem influenciado no meu corpo, que não estava acostumado com o peso que eu tenho agora, tá sentindo. Então os pés, eu ando um pouco, os pés já doem bastante, eu tenho tido inchaço, tenho tido já muitas dores na lombar, coisas que eu nunca tive na minha vida. Eu tenho por mim também que nessa semana me saiu uma estria do lado aqui da barriga. Assim, ela tá bem pequenininha, mas até então não tinha saído nada. E agora parece que eu espero que seja só essa. Mas, enfim, estamos aqui na chuva pra se molhar, né? Então, eu sabia que poderia ocorrer e, enfim. O meu ver está sob controle, mas como eu tenho algumas semanas ainda, vamos ver, venho contando em breve. Mas até agora saiu uma em cada lateral aqui. Aparentemente, eu acho que mas porque elas estão pequenininhas, então assim, não sei bem, mas eu tô cuidando. Eu não fui a grávida que passou muitas vezes creme ao dia. Já sei também que estrias é muito genético, então assim, às vezes você passa cremes caríssimos ou sim, pacote de creme e óleo e no fim não funciona tanto. Eu tenho sim feito minha parte todos os dias, eu passo sim creme e óleo, mas eu não passo mais do que uma vez no dia. Agora, e quando eu sinto que tá coçando a barriga, eu passo sim 2 vezes ao dia, às vezes mais. Ultimamente eu ando passando mais, porque depois que eu olhei aqui pro lado e vi essas 2 marquinhas, eu fiquei esperta. Então eu tenho passado mais de uma vez ao dia. Mas é isso que tem rolado do lado de cá. Hoje eu tive a minha segunda aula de preparação ao parto, foi muito legal. Hoje a aula falou muito sobre realmente o parto natural, as fases do parto, explicou como que funciona no hospital, o que eu tenho que fazer quando eu chego no hospital, como vai ser no hospital. Nos explicaram todinho o processo dessa chegada, o que acontece durante o parto, mostraram um vídeo real de um parto, faz com o bebê depois, enfim. Foi muito legal a aula de hoje. E também já me deram a cartilhazinha de plano de parto e nascimento para eu preencher com as minhas vontades a respeito de como eu quero que seja o meu parto. Eu não li isso aqui ainda, preciso ler. A gente também poderia fazer uma visita à maternidade e justo na minha vez estão com alguma questão lá na maternidade, não vai dar para marcar durante esse período que eu estaria podendo fazer a visita. Ele fez uma visita virtual e deu tudo certo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que, primeira de tudo, Amazon, dicas do momento, né? Amazon, eu fiz uma lista de bebê na Amazon e eu não sei, quem sabe, quem não sabe, eu achei muito interessante, porque foi uma coisa que eu descobri e eu fiz desde o comecinho da gravidez. Eu montei a minha lista de enxoval lá e até então que é muito mais fácil para você passar o link para as pessoas compram, quando a pessoa compra, sai da lista o que você tinha colocado e isso é muito interessante, mas a parte que eu gostei bastante é que eles te dão um presente de boas-vindas por você fazer a lista lá. Claro, você tem que cumprir alguns requisitos, por exemplo, fazer a lista, tem uma quantidade de coisas lá, acho que é gastar 10 euros, se eu não me engano, e tá ativo com o Prime. E aí você pode escolher um dos brindes dele lá, que eram a lixeira, aquela anti-odor, a mamadeira e mais alguma coisa que eu não me lembro. E aí foi isso, e eu escolhi a mamadeira, ainda que eu talvez nem use a mamadeira, mas enfim, escolhi entre essas 3 coisas, eu achei que funcionava melhor a mamadeira. Pensei sobre a lixeira anti-odor, mas como os meus planos são outros, e em breve eu venho falar a respeito, não sei se faria muito sentido pra gente aqui em casa. Enfim, no fim não escolhi a lixeira. E outra coisa que eles fazem é que você tem 15% de desconto nas suas compras da lista de maternidade. Então, para quem tá comprando bastante coisa pela Amazon, como foi o nosso caso, cada compra que eu fazia eu tinha 15% de desconto na compra. E isso é muito bom, né? Muito bom. Eu comparei com vários outros sites. Por exemplo, compramos o carrinho Bebê Conforto pela Amazon. E eu comparei com o site oficial, comparei com outros lugares e valia muito mais a pena comprar na Amazon. E aí outra coisa que eu descobri recentemente é esta marca aqui, que é uma marca, eu acho que é espanhola,
de fraldas, lencinhos, não sei se tem mais coisa, mas eu sei que tem fralda e lenço umedecido. E dizem que ela se compara muito com a Dodot, que é uma marca muito famosa aqui, né? Só que é muito mais barato. Então, eu ouvi falar dessa marca, e essa marca, ela tem uma opção lá que eles te mandam um kit pra você fazer o teste e o kit é grátis, você só paga o frete. Então eu paguei 4 e pouco no frete e eles me mandaram este kit aqui que eu vou abrir com vocês. E eu achei muito bem feitinho a coisa, a caixa bem bonitinha. Faz semanas que chegou e eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo. E aí eu vou mostrar pra vocês agora. Então aqui tem um panfleto falando um pouco da marca, falando um pouco da fralda. Aqui tem um guia de como trocar fralda. Interessante. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês a caixinha. Olha o capricho da coisa. Meu Deus. Muito caprichoso. Então, ó, abri aqui pra vocês verem, ó, vem papel filme e vem todas essas coisas. Então, eu escolhi o número 2 de fralda. Um pacotinho de fralda, que vem acho que 10 fraldas. E 2 tipos de lencinho umedecido, kit de lencinho umedecido pra limpar o bebê. Gostei muito e achei que vale muito a pena. Então, ainda que eu vou demorar um pouco pra testar na Margarete, mas se funcionar e se for como for, depois eu venho contando pra vocês durante os vídeos. Era isso, gente. Essas são as atualizações. Eu creio que esse vídeo vamos fazer de 5 semanas e o próximo talvez seja o último, também de 5 semanas. E aí, a partir das 38, eu vou fazendo o vlog normal da semana e dos dias, porque nunca se sabe, né, quando esse bebê vai nascer. Então, é isso. Deixa eu mostrar minha barriga pra vocês antes que eu me esqueça. Porque aqui pra cima vocês já sabem que o negócio tá grande, mas vamos ver a barriga. Curso de gestante. Vamos pra cima. What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to say. Oiê, estamos finalizando a semana 33 e eu quero fechar esse vídeo com vocês para falar um pouco sobre a semana 32 e a 33, que foram as 2 últimas semanas que eu não vim falar. Eu não sei se eu tinha falado que a gente estava com visitas aqui em casa, então esses dias foram um pouco caóticos, cansativos demais. Então, assim, isso são aprendizados para as próximas gestações, de que nesse reta final não marcar grandes coisas e principalmente ter visitas na sua casa, que, querendo ou não, demanda muito mais da casa, da família. Eu gosto de cuidar muito das pessoas quando elas estão aqui, então, assim, foi muito cansativo e desgastante pra mim, fisicamente e também um pouco mental, porque você tem que estar constantemente pensando em tudo. Mas vamos voltar um pouco lá na semana 32, que eu até comecei a falar com vocês um pouco, que, enfim, comecei a fase de mais inchada, com muitas azias, dores no pé, dores na lombar, o negócio tá assim, rojão, mas ao mesmo tempo, eu tenho até falado recentemente com algumas amigas de que às vezes eu sinto que eu sou a grávida tóxica, porque ainda em meio a essas coisas, eu tenho me alegrado muito, eu tenho gostado muito de estar grávida, eu tenho gostado muito desse 3º trimestre. Tô com dor, tô com várias questões,
mas eu tenho gostado muito. Tenho me sentido enorme, enorme mesmo, enorme. Minha barriga tá imensa, mas eu tenho amado essa fase, amado demais, e já tenho aquele peninha no coração de que, ai meu Deus, tá acabando a minha gestação da minha babyzinha, da minha primeira filha. Então, assim, eu quero viver esses últimos tempos, essas últimas semanas grávida dela com muita excelência e sabedoria e muito contentamento, porque eu nunca mais estarei grávida dela. Então, assim, quero aproveitar e desfrutar esse primeiro tempo, essa primeira experiência grávida. E, que mais? Eu comecei, então, eu devo até ter comentado que eu fui no ortopedista e ela me indicou as fisioterapias, tanto para coluna, para perna, eu acho que é coluna e perna, muitas sessões, e a verdade é que eu teria que ir na fisioterapia todos os dias, mas sem condições, porque eu tenho vários compromissos a respeito da gravidez, então, assim, fixos durante a semana, que impossibilita eu ir todos os dias, e além de que é longe e cansativo ter que ir lá todos os dias. Mas eu tenho tentado ir 3 vezes na semana. Começamos com as fisios nas costas. Tem melhorado as minhas dores. Não sei se é o conjunto também, que eu sinto que nesse último mês eu dei uma reduzida nos treinos. Primeiro porque eu tava com visita. Segundo porque eu tive que parar a aula de dança, porque eu tava com muita dor. Tava insustentável, e aí uma das últimas vezes que eu fui na massagem, a massagista até falou pra mim: você entende que seu corpo tá pedindo pra você parar e você ainda tá intensificando o estímulo? E depois daquele dia eu falei, caramba, é verdade. E desde então, eu, com muita dor no coração e pesar, eu parei as aulas de dança, porque eu acho que tava sendo demais pra mim, pra minha rotina. Também não tô fazendo musculação mais, principalmente acho que agora nessa fase que eu estou imensa, eu nem me sinto segura de estar fazendo alguns exercícios da musculação, colocando peso e tudo mais. Então, assim, eu tenho feito minhas aulas de pilates, tenho ido na fisioterapia, tenho tentado fazer alguma caminhada, né? Esses dias que o pessoal tava aqui, a gente caminhou bastante, então eu fiz bastante caminhadas. Quero manter dessa forma agora até o final. Então, as minhas aulas de pilates, tentar fazer caminhadas intencionais, né, nessa reta final, e a fisioterapia. E é isso, não quero fazer grandes coisas porque já me sinto muito cansada e sem muita energia, sem vontade, na verdade, de estar indo treinar. Então eu comecei essas sessões de fisioterapia lá no finzinho da minha semana 32. Nessa semana também nós começamos o curso de preparação ao parto no privado, e foi muito legal. E nesse o Igor consegue ir comigo, porque eu tô indo no público e as aulas são muito boas. Eu nem sei dizer se existe uma melhor que a outra até agora, porque ambas são muito boas mesmo. Eu até comentei com o Igor que até então no público tem muito conteúdo lá que eles me ensinaram que eu só sabia porque eu paguei um profissional. Por exemplo, eu pago a fisioterapia pélvica, então eu sei de algumas coisas pela fisioterapeuta, e ali tem todo esse acesso de graça. Então, assim, maravilhoso. Nessa semana 32 também, nós fomos ao médico, fizemos o morfológico do terceiro trimestre, e eu acho que eu nem vim falar com vocês porque tá perfeito, tudo perfeito, tudo como deveria estar. É um morfológico onde eles verificam a quantidade de líquido amniótico, vê os batimentos cardíacos do bebê, do cordão umbilical, veem também a qualidade da placenta, se ela tá passando os nutrientes necessários pro bebê. E tava tudo perfeito. Margaretinha está perfeitamente se desenvolvendo. E só que a questão foi que ela estava sentada. E aí que vem a questão, que lá que eu fiz a morfológica do particular primeiro, dessa vez, o médico falou pra mim o seguinte: eu achei até que ele foi muito direto pra questão da cirurgia, mas às vezes a cabeça da grávida faz um super foco em uma coisa e não é bem assim, porque o Igor falou, não, ele não falou bem assim. Eu não acho que eu não comentei muito a respeito de vias de parto aqui, porque eu acho que, eu não sei, só na minha cabeça estava claro, mas enfim, eu desejo um parto natural, o mais natural possível. Estou aberta, assim,
a coisas, intercorrências no caminho, mas a minha preferência número 1 é um parto totalmente natural. Eu sempre imaginei se algum dia, por exemplo, eu chegasse ao ponto onde eu fosse conduzida à cesárea, como seria, se eu ficaria muito frustrada, porque eu sempre, desde sempre, eu tive certeza de que eu não escolheria por conta própria uma cesárea. Nunca gostei muito de cirurgia, não gosto de centro cirúrgico. Se eu puder fazer pra conseguir ter o meu parto natural e como eu fui criada pra viver isso, eu faria e tenho feito. Cesárea pra mim sempre foi uma coisa que eu só iria pra uma cesárea se realmente fosse um caso de precisão e algo que fosse indispensável pra gente, porque eu não me oponho totalmente à cesárea desde que seja necessária. Aqui eu também tenho essa segurança de que se eu só iria pra uma cesárea se fosse realmente necessário, porque é da cultura do local, é da cultura do país. Eu tô bem tranquila a respeito disso. E aí, mas ainda assim, quando o médico falou, ele falou o seguinte: ó, ela tá sentada, a gente tem até a semana 36 pra que ela vire, tem tempo ainda. Só que se ela não virar, a gente tem que ir pra uma cesárea. E eu foquei somente na cesárea, né? E eu saí de lá um pouco frustrada, porque era meio que, caramba, eu tô me preparando tanto pra esse parto que eu tanto sonhei e parece que já tá descambando a coisa. Eu lembro que nesse dia eu até chorei de frustração, assim, porque eu sempre sonhei com esse parto natural, um parto que fosse um momento nosso, assim, que meu corpo... Eu sempre desejei sentir esse momento, assim. Até então que eu não tenho medo do parto. Pode ser que quando se aproxime mais eu comece a ficar com medo. Mas eu não tenho medo, eu não me inquieto, não penso muito a respeito, porque eu sei que eu fui criada pra isso. Eu sei que meu corpo sabe fazer isso. É uma coisa natural dele. Então não me inquieta. Já a cesárea é uma coisa que não é natural do meu corpo. Então, me inquieta muito. É um controle que tá totalmente na mão da outra pessoa. Eu sinto que é muita invasão do corpo, sabe? Eu não queria, a não ser que fosse preciso. E isso foi interessante, ela estar sentada, porque eu tinha a segunda morfológica em uma semana. Durante essa semana, que foi a transição da 32 para 33, né? 33 e pouco, eu me refleti muito, orei muito, minhas amigas oraram. Também ativei a minha fisioterapeuta e ela me passou alguns exercícios que eu passei todos esses dias fazendo o exercício para que ela se movesse. Mas eu percebi que eu tinha muita tranquilidade no meu coração, que se eu chegasse a momento onde chegasse o limite de tempo e ela realmente seguisse sentada, eu estava completamente em paz de fazer uma cesárea, porque eu sei que foi tudo que eu consegui fazer e tudo que estava ao meu alcance. E existem coisas que não estão ao nosso controle, né? Então eu estava em paz e sigo em paz agora. E saber que eu estava em paz a respeito da cesárea foi muito bom pra mim. Não importava a via de parto no fim, importava mais que nós duas estivéssemos bem, e nós estamos super bem. Eu estou bem, a bebê tá bem. Claro, vamos seguir buscando esse lugar de mais natural possível, mas a gente só consegue ir até certo ponto. Enfim, dito isso, passei então essa semana aí, 32, 33, trabalhando duro para que essa mocinha virasse. Até então que foi um processo de que eu tive que passar para minha fisioterapeuta pélvica como ela estava virada, para onde que ela estava virada, como ela estava sentada, onde estava o bumbum, onde estava a cabeça, para ela entender qual era o movimento que a gente precisava fazer para que ela virasse, para ajudar ela a virar. E eu tinha que fazer esse exercício 3 vezes no dia. Então, assim, os últimos dias com visita, além de todas as outras funções que eu tenho, eu tinha que fazer esses exercícios, mas fiz intencionalmente. E aí, chegamos na semana 33, né? E comecei a sentir muito calor, mas muito calor. Gente, parece que a temperatura do meu corpo, ela deve ter aumentado uns 5 graus, porque eu tô com muito calor. Tá que aqui também já está fazendo muito calor, então... isso contribui, mas eu sinto que eu tô muito calorenta mesmo. Sigo com o cansaço, tô muito cansada, as minhas visitas acabaram de ir embora e ainda assim eu estou muito cansada.
Esses últimos 2 dias eu fui em Pilates, que eu tive que mudar uma das aulas pra noite. À noite eu já não tenho energia nenhuma, mas venci essa semana os meus 2 dias de Pilates. Tô tendo cãibras, assim, não todos os dias, porque eu tenho sido esperta com a cãibra, então quando eu percebo que vai ter cãibra, eu já sei o esquema. Mas eu tive vários episódios nessa última semana de cãibras na perna, e eu tenho uma perna que eu costumo dizer, coitada, que ela é bichadinha, porque sempre que dá alguma coisa é nela que dá, e as cãibras são nessa perna. Comecei com as dificuldades de dormir, porque a barriga tá enorme, e eu, como eu disse, tenho amado, mas enfim, tem sido difícil nesse sentido, pra se virar de um lado pro outro à noite, não acha posição, muito xixi, e estamos dessa forma, então eu não tenho dormido mais muito bem. Já faz meses, pra falar a verdade, que eu já não durmo bem, assim. É uma noite ou outra que eu consigo ir mais de boa, mas tá complicadinha a coisa. Mas não são coisas assim que tem acontecido, mas não é uma queixa que eu tô... Ai, meu Deus, não aguento mais isso. Os meus pés têm inchado muito mais agora. Ontem mesmo eu fui no Pilates, eu achei que eu não ia chegar lá, porque meu pé tava tão inchado e começou a doer tanto. Eu falei, caramba, eu não vou chegar. E no fim deu certo. Cheguei lá, a minha professora deu uma olhada no meu pé, e aí ela já passou vários exercícios pra melhorar a circulação ali, dar uma desinchada, e aí deu pra eu voltar embora. Foi uma semana também, antes de eu falar desse morfológico do público, por incrível que pareça, em breve eu vou vir com o meu relato do quanto eu engordei nessa gestação, mas a última semana eu engordei menos, gente, eu engordei muito menos, mas muito menos do que eu tenho engordado. E eu vi que parece que chega um ponto aí que o corpo dá uma segurada, uma nivelada. Porque eu tava num ritmo que, enfim, eu já tinha até entregado pra Deus. Porque por mais que eu fizesse grandes mudanças na alimentação, não tava tendo muito efeito. E eu percebi que era algo do meu corpo, da minha genética, e era o que era. E eu tinha que, enfim, seguir minha vida, o baile, e já era. Então já não me inquietava mais. E aí essa semana, simplesmente a semana que eu comi mais errado possível, que eu tava com visita, o negócio, sei lá, mudou. E aí eu falei, bom, então já que é assim, então vamos comer errado. Tô zoando. Mas eu achei interessante isso, né? Que agora parece que deu uma mudada. Vamos ver daqui pra frente como vai ser, e eu venho contando pra vocês. E aí chegamos então nesse morfológico no público do 3º trimestre. Também foi praticamente parecido, assim, o morfológico aqui diferente do Brasil, que é 1 hora e pouco. Tipo, demora 20, 25 minutos, 30 no máximo. Não demora muito mais que isso. E tava tudo bem também, tudo perfeito. Diferente do particular, no público já me marcaram os monitores. O que são os monitores aqui? Outra coisa que é diferente no Brasil, eu creio que a partir de uma semana específica, não sei, 38, semana 38, não sei, você vai no médico toda semana, praticamente, começa, não sei, se começa com 15, depois vai para uma semana, enfim, aqui não. Os monitores no público, ela só marcou para 40 semanas, então assim, pode ser que eu nem chegue a ver esses monitores, pode ser que sim, porque se eu for seguir o ritmo do meu grupo de grávidas daqui, tá todo mundo tendo 40 semanas mais, né? Mas ela marcou o meu monitores que é pra checar o bebê 40 semanas. Então, assim, faz sentido algum. E, enfim, isso foi uma das coisas que foi diferente, né? Diferente do particular, que eu não sei ainda, eu tenho uma consulta na próxima semana, e aí eu vou ver como que vai funcionar essa questão dos monitores lá. Se vão ser mais frequentes, se também vão ser perto das 40, como vai ser. Mas foi isso. E aí que tava a questão, que eu tava muito ansiosa pra saber se ela tinha virado ou não. Esse morfológico foi um misto de ansiedade igual o do 1º trimestre. Porque do 1º trimestre você tá muito angustiada pra saber, se tá tudo bem, é o 1º morfológico, como que o bebê tá se desenvolvendo, é tudo muito novo. E nesse último, foi a questão de eu saber que ela tava virada, que ela tava sentada. E aí eu queria saber se tinha surtido algum efeito, tudo que eu tava fazendo, ou se não tinha, e eu precisaria realmente focar em ver outras possibilidades, me acostumar mais com as outras possibilidades. E eu já, pra ser sincera, eu tinha tido aula de parto de manhã e justamente tava falando sobre cesárea, e eu lembro que eu prestei muita atenção nessa aula, que eu falei, bom, se for o meu caso, eu quero saber muito bem como funciona a cesárea aqui também, né?
eu tava, assim, ainda que em paz, eu tava ansiosa, porque existem as nossas idealizações, né? Aquilo que a gente deseja e anseia. E aí eu lembro que eu não tava conseguindo ver a tela no público, porque ela faz o exame lá e depois ela vai me mostrando tudo. Só que o Igor tava. E aí, a hora que ela chegou com o ultrassom bem embaixo da minha barriga, o Igor perguntou, o que é isso? Aí porque eu tava muito olhando na cara dele pra ver a reação dele, porque era ele que tava vendo o ultrassom. E aí a médica falou, é a cabeça. E aí, tipo, nossa, me deu um alívio muito grande mesmo. E aí eu ainda falei, glória a Deus. E aí a médica deu risada. Aí a gente explicou que ela tava sentada. E ela falou, não, agora ela já tá cefálica, que eu acho que é o nome. Tá cefálica, tá tudo bem. E ainda eu perguntei, mas ela vai continuar assim? Aí a médica falou assim, nunca saberemos. Porque cada bebê, ele age de uma forma. Por mais que se dizem que quando o bebê fica no final da gestação já cefálico, a cabeça pesa e é difícil ele virar, tem bebês sim que viram e, enfim, o bebê faz o que ele quiser. Mas no fim das contas foi, assim, um alívio. Eu saí de lá, assim, radiante de felicidade. Meio que aquele sentimento, estou de volta ao jogo. Porque antes, se ela seguisse assim, eu tava meio que... Bom, uma cesárea, eu acho que eu tenho que me preparar muito menos pra cesárea do que eu tenho que me preparar pra um parto normal. Então, falei, de certa forma, é ruim, mas é bom. Também eu sei no meu coração que eu fiz tudo que eu podia. No fim das contas, foram essas as atualizações dessas 2 semanas, em 32 e 33. Foi um mês, mais de um mês de muita mudança. Minha barriga tá crescendo demais, cresceu demais. Eu ainda tenho algum tempo daqui até a bebê nascer e assim, eu fico imaginando se ela seguir crescendo dessa forma, aonde vamos parar, gente, porque o negócio tá enorme. E era isso pro vídeo de hoje. Lembrei que tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês e aí eu finalizo também mostrando a minha barriguinha, que foi uma caixinha que a gente recebeu lá no curso de gestante do particular, e aí eu queria mostrar pra vocês. Ó, a caixinha que eu ganhei é esta daqui, e aí tem bastante amostrinha, na verdade. O negócio tem uma água, uma amostra de sabonete, sabão pra lavar roupa, e foi justamente essa marca de sabão que eu comprei pra lavar as roupinhas no dia que eu lavei, então eu usei essa marca aqui. Gostei, não tem cheiro nenhum, ele é hipoalergênico. Andei falando, né? No dia que eu tava lavando as roupinhas, as meninas falaram nossa, a casa deve estar cheirando neném já. Eu falei, gente, não. Quando chegou na minha vez, as coisas não tem cheiro. Enfim, não tá cheirando neném, tá cheirando nada. Nem roupa tem cheiro de amaciante, tá, né? Porque não se usa amaciante em roupa de bebê. Então eu só lavei com esse produto, que não tem cheiro nenhum. Aí, o que mais que veio? Veio um monte de panfleto. Veio também essa amostrinha de creme, eu acho, da Mustela. Creminho da Mustela. Que eu vou até colocar na minha cestinha lá já. O que mais? Veio amostrinha dessa pomada aqui. E essa pomada, houve muitas boas recomendações dessa pomada. E que bom que eu ganhei uma amostrinha, porque eu já vou testar. E aí, quando eu precisar, eu compro dela, porque eu ouvi falar muito bem dessa pomada, porque é protetora. Então, em breve vem com infos a respeito. E aí, por fim, além das amostras aqui que veio mais uma mamadeira. Gente, mais uma mamadeira e uma chupeta, que aqui dentro é um kit, né? Eu tenho 3 mamadeirinhas dessa. Nem planejo dar muita mamadeira. Na verdade, assim, o plano, depois que ela passar de RN, finalizar a temporada RN, sim, é pelo menos a mamadeira da noite. E quando eu não estiver aqui, o Igor dá a mamadeira pra ela. Mas não quero usar muito. Eu acho que não tá no meu plano. Mas, enfim, tenho 3. Por via das dúvidas, e tenho chupetas também, que eu não tenho plano da chupeta, mas tem chupeta aqui também. Tudo ganhada, nenhuma madeira eu comprei. E foi isso que veio na caixinha que eles deram lá de amostrinhas. Coisas ganhadas é sempre muito bom, né? E é isso, gente. Finalizo por aqui esse diário de gravidez.
próximo diário de gravidez será o último, porque a partir da semana 38 eu pretendo fazer vlogs mais curtos do que tá acontecendo naquele momento. Tô super atrasada com as edições, não tenho editado nada, eu tenho gravado muito, mas não tenho editado nada, não tenho subido nada no canal, porque tem sido dias muito corridos. Mas enfim, algum dia vocês verão isso, e esses foram os meus relatos, esses foram as coisas que têm acontecido do lado de cá. Ainda que tenham sido dias cansativos, e às vezes que eu tenho algumas dores, tem sido dias maravilhosos e eu tenho amado estar grávida. E é isso, deixa eu mostrar minha barriguinha pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!